Olá, poderosos! Mais uma vez, como eu nunca deixei de oferecer para vocês um episódio especial, esse não vai passar batido. Esse é poderoso, especialmente poderoso para vocês. Hoje eu estou aqui com os representantes da Federação Tocantinense de Xadrez, o presidente, que é o meu querido e amigo Eudes, Luciano é o vice-presidente, e o meu amigo querido Alexander. O Alexander tem um negócio guardado para ele, porque a gente tá aqui num negócio aqui que a gente vai precisar resolver hoje aqui na mesa do Poderoso Pódio, uma partida especial. Palmas versus Gurupi. Como sempre, vocês sabem, né? Eudes, meu querido, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e em trazer para o Gurupi, para o Tocantins, quiçá Brasil, esse jogo tão espetacular. Jogo não, né? É um esporte. A gente tá muito... A federação está muito satisfeita de estar aqui e viemos aqui apresentar o xadrez, que para mim, além de esporte, é arte, é matemática. Legal. Conta para mim como é que surgiu essa questão do xadrez no Tocantins. Como é que foi o começo? Se foi muito difícil fazer as pessoas aceitarem o jogo, angariar pessoas para começar a praticar o xadrez, até que elas entendam também que isso é muito benéfico para elas, né? Perfeito. O xadrez surgiu aqui na década de 90, idos de 93, 95, com um grupo de colegas jogando xadrez. Eles sentavam, se reuniam e começavam a jogar, e começou a ter uma ideia de uma associação. Essa associação foi crescendo. Isso na década de 90. De 90. Ela foi tomando corpo. Em 2005 surge a federação. A federação, ela sai do papel, ela começa a funcionar. Nessa época você já estava envolvido também? Justamente. Ou você pegou o negócio depois que esse grupo já tinha criado a federação? Perfeito. Eu cheguei aqui em 2005, a federação estava saindo do papel. O pessoal estava começando já a expandir. E isso, o núcleo disso tudo começa onde? Em Palmas? Em Palmas. Na capital Palmas, né? Capital. Naquela época já contava mais ou menos com quantas pessoas essa federação? Em termos, eram 6 jogadores. 6 jogadores. Fiéis ali, sempre no nosso fim de semana. Uhum. E como é que esse projeto ele foi entrando assim como um projeto para expandir para dentro das escolas? Interessante. Com os encontros e a federação saindo do papel e com os encontros se tornando torneios, isso foi disseminando ali para as escolas. Você vai, já leva seu filho junto para aprender a jogar. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Toda vez que a gente se envolve em algum projeto, a gente tem algo interno que arde lá no peito, que você sabe assim, isso aqui, na verdade, pode ser um benefício tão grande para que, se toda pessoa se envolvesse com isso, poder sentir e ter os benefícios que eu tive, você começa a levar isso adiante, né? Você foi imbuído desse sentimento? Como é que foi isso tudo? É interessante. Eu comecei a jogar, eu não sei exatamente a idade quando eu comecei a jogar, porque na minha casa sempre teve um tabuleiro de xadrez em cima da mesa. Começa como passatempo, né? Passatempo. Eu via as peças lá, meu pai olhando as peças, daí eu comecei a jogar. Com 10 anos já estava jogando, competindo. Quando eu chego aqui em Palmas, eu vi esse movimento. Eu consegui me inserir nesse movimento e daí eu participei da parte de organização. Eu já saí da parte de jogo, parei de competir para poder organizar os eventos. Uhum. Sabe o que eu acho interessante, Alexander? Eu acho interessante o seguinte, eu tive muito pouco contato com o xadrez, na verdade. Eu lembro quando eu era ainda um adolescente, que eu ia lá para a esquina de um vizinho meu que era dentista, tinha um consultório na esquina, e ele tinha uma mesinha lá com xadrez. E eu só sabia o movimento básico das peças. Eu jogava para passar o tempo, só que ele não passava para mim o que significava aquela arte, o que ela poderia reverberar para mim se eu realmente me aprofundasse nesse esporte. O que teria de benefício para mim? Eu ia como passatempo e nada mais. Hoje, já no auge dos meus 18 anos, dos meus 37 anos, quando eu estudo o básico do xadrez, hoje eu entendo quão benéfico isso poderia ser se ele tivesse hoje sendo o horário de recreio das escolas. Se as crianças começassem a praticar isso tudo, porque isso aqui é um jogo de estratégia. E quando a gente fala de jogo de estratégia, e olha aqui, depois vamos apresentar isso aqui, a primeira pergunta que hoje, como a gente começa a ser questionador demais, a gente pergunta:
Como é que isso aí surgiu? Surgiu como passatempo? Porque naquela época não tinha como você fazer todo esse jogo, envolver uma estratégia toda, porque isso aqui, eu olho, é jogo de contato, né? Sim. É chegar perto para derrubar, é chegar perto para matar, é chegar perto para ganhar. E para isso eu preciso ter muita estratégia, porque é contato. Como é que isso tudo surgiu? Aonde é que foi que começou isso tudo? Foi passatempo ou como arte de guerra? É interessante você falar isso, Rogério. Mas antes de tudo, nós da federação, nós temos um presente para você. Eu amo presentes. Oh, rapaz. Espero que você goste. Isso aqui fica um recado para todos os meus convidados, para quando virem no Poderoso Pod me trazer presentes. Uau! Os mestres do xadrez. Aprenda a ganhar partidas seguindo os passos e estratégias dos grandes campeões. Muito bom. Esse tem a dedicatória do Wildes, que tem know-how para falar. Tá aqui, ó. Obrigado, viu, Wildes? E aqui, tem mais coisa aqui. Aí, meu querido. Nosso uniforme. Uau. O azul tem algum significado? Não, geralmente nós usamos no nosso uniforme as cores azul, preto, branco, verde. Agora eu estou federado. Literalmente. Sobre a questão da origem do xadrez, existe uma grande discussão e antiga em relação à China, Índia, que nós temos milênios atrás o chaturanga, mas eu acredito que uma pessoa que vai poder falar melhor sobre a origem do jogo é o nosso vice-presidente. Chega pra mesa, Luciano. O chaturanga, já capturei o nome aqui. Chaturanga. Por que chaturanga? Eu acho que a chaturanga significa 4 lados, né? O xadrez, ele surgiu como um jogo para 4 pessoas, né? E interessante que ele nasce como um jogo com influência da sorte, né? Porque você tinha uma espécie de um dado que você jogava, e esse dado era... Você jogava dentro de uma peça que virasse a peça que você tinha que mexer, né? Eu não cheguei a reconstruir o jogo ainda na escola, mas eu quero ver se esse ano eu ainda faço com os meninos. Mas a premissa dele, então, era na base da sorte, né? Tinha um pouco de... Tinha sorte, né? Uhum. Eu queria ver se eu reproduzia um tabuleiro desse pra gente ver, entender como é que era como é que era jogar chaturanga, né? O que aconteceu? É mais fácil você achar mais uma pessoa pra jogar do que você achar 3, né? Exato. Então o jogo ele se torna, passa a ser um jogo entre 2, né? Luciano, hoje o senhor é professor. Isso, eu trabalho com xadrez nas escolas de tempo integral de Palmas, né? Que é a disciplina de jogos de tabuleiro. Qual é a disciplina? Jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro. Como é que isso tudo surge? Então, vou voltando lá no chaturanga. Então ele se torna um jogo para 2 pessoas, ele faz um caminho em 2 direções, né? Ele vai para a Europa, ele vai chegar... Eu acho que na Europa que é a invasão persa. E ele vai se desenvolvendo ali, e é no ano de 1475 que você tem a primeira partida anotada de xadrez contra Francis Vinolis, contra de Castel. Chaturanga ou xadrez? Isso já é o xadrez. Já é o xadrez. Primeira partida anotada no ano de 1475. Muito parecido com o que a gente tem hoje, igual ou sofreu alterações? Muito perto. Eu não sei se já tinha o movimento de 2 lances do peão e o roque, mas já tinha com certeza a dama e já era bem a cara do nosso xadrez, já tinha essa dinâmica, né? E daí vão surgindo os livros, o livro os primeiros livros de xadrez, que foi o do Rui Lopes, né? Rui Lopes. E tem o do Lucena, também, que foram os primeiros manuais que surgiram, que já trazem a regra muito perto da que a gente tem, né? Só que o xadrez, ele não faz só esse movimento para o ocidente, ele vai se espalhar pela Ásia. Eu acredito que muito junto com aquela rota da seda, porque a rota comercial, uma rota comercial faz comércio de cultura também. Exato. E você vai levando essas práticas culturais. Esse chaturanga, ele vai chegar no Japão, vai chegar na China, vai chegar na Coreia, e ali vão surgir outros jogos que também estão relacionados ao chaturanga. No caso do Japão, você tem o shogi, também chamado de, se eu fosse traduzir, shogi seria o jogo dos generais, né? Jogo dos
os generais. Pra quem lembra ou assiste Naruto, Shogi é o joguinho que passa no Naruto, né? No Naruto. E o Shanti, que é o modelo chinês. Aham. Xian é elefante e Ti seria a palavra que eles utilizam para o jogo de estratégia, xadrez, né? O jogo de Go, que é esse outro que eu tenho ao lado, também seria um Ti chinês. No caso, o Wei Ti, que é jogo de cercar. Aham. Né? Isso tudo deve ter uma história que lastreia a criação desse jogo, né? Tem alguma história bem marcante? Todos têm, né? No caso do Chaturanga, você tem a lenda do Sissa, né? Como é que é essa lenda? Como é que é essa história? Se eu explico, você tinha na Índia um rei que disse que estava muito triste. Se eu não me engano, porque ele tinha perdido um filho, foi isso, professor? Assim, né? Tinha perdido o filho e ele faz uma proposta para ver se alguém conseguia trazer para ele uma cultura, uma atividade que viesse acabar com essa tristeza, né? E trouxesse para ele de novo a alegria de viver. E o cara traz para ele, o sábio chamado Sissa, traz para ele um jogo do Chaturanga, e ele fica impressionado com o jogo. O Chaturanga parece mais com o que aqui que tá em cima da mesa? Com o xadrez. Porque ele traz figuras, né? Ele não tinha todas as peças do xadrez, mas ele tinha a torre, Aham. né? Tinha o elefante, mas o elefante é o bispo, né? Uhum. Que é o mesmo movimento, né? É. Tá, e aí? E os peões. Aí o Sissa pede para o rei, como prêmio, que o rei colocasse sobre cada casa, ou na primeira casa do tabuleiro, 1 grão de trigo. Na segunda casa, 2, na terceira, 4, na outra, 8, 16, 32, e assim por diante, até o final do tabuleiro. E o rei falou, chama lá os matemáticos, manda providenciar aí quanto saco vai dar. Quero pagamento pra ele. Quero pagamento. Precisa manda buscar ali dentro, ver se tem ali na despensa, né? E os matemáticos vão lá para dentro tentar calcular e passa um pouquinho de tempo, eles voltam assustadíssimos, né? Porque não dava, nem com 10 anos produzindo trigo, ia dar para pagar nem um pedaço do que ele estava devendo, né? Ele estava devendo o reino inteiro em trigo para o Sissa, né? Acho que a conta dá 2 elevado a 64. Ele esqueceu a tristeza rapidão. Esqueceu, né? Agora ele ficou preocupado, como é que ia pagar? Como é que ia pagar? E pior que ele falou, não, busca ali, pode deixar, não, eu tô sossegado, pago na hora, né? O valor do jogo, né? E a hora que ele foi fazer a conta de quanto que tava a dívida, ele viu que não ia conseguir pagar, né? Então o xadrez, ele tem muito... O que aconteceu com o Sissa? Ele não está mais, né? O rei mandou matar o Sissa. O xadrez, essa lenda, ele traz uma coisa muito legal sobre o xadrez, né? Porque o xadrez, quando ele se apresenta pra gente, você olha e você acha que, puxa, você vai dominar, porque você olha o movimento, não tem muito. Mas quando você se aproxima mais, ele traz uma profundidade que quanto mais você estuda, mais complexo ele fica. Porque você vai descobrindo o número de detalhes, você vai identificando a quantidade de detalhes, e o jogo com essa compreensão, ele se torna inclusive mais bonito, né? Uau. Quanto mais você estuda, ele fica mais bonito, ele fica mais belo. Só que a beleza do jogo, ela não se revela de imediato. Ela precisa que a pessoa se aprofunde, ela precisa que a pessoa tenha uma capacidade de ir atrás, de descobrir essa beleza. Ela não se entrega de pronto, né? Uhum. Ela pede da pessoa alguma coisa em troca, um empenho, né? Para que a pessoa consiga perceber e entender aquela beleza. O curioso é que você falou do elefante, as peças, elas representam a sociedade da época. Sim. O rei, no caso dos nossos xadrez, a Idade Média, você tem a Igreja Católica, né? E na época a Igreja, né? Na figura dos bispos, o rei, a rainha, você tem a corte ali, de certa forma, e os soldados. Chaturanga, você tinha as figuras, né? Que eles usavam os elefantes. Eu acredito que o mesmo caso pro shogi. Sim, sim. É a representação da sociedade da época. O que eu acho mais interessante é que é um jogo que mostra sempre o contato, né? De espaço, né? É uma luta de espaço, né? Para conquistar o espaço, você tem que derrubar uma das peças, capturar. Vocês usam uma palavra capturar, né? Capturar, Se for para a época, fazer a linguagem antiga, era
matar, né? Porque hoje a gente tem aí tem como você pegar um míssil aqui e jogar lá em Palmas. Se a gente tiver uma guerra de reinos. Esse aqui, como é que é o nome, por favor? Shanxi. O Shanxi. Ali tem uma linha no meio, né? Como quem é a divisão do reino, né? O rio. É um rio. Aqui tem um reino, do outro lado tem outro reino. Então, para fazer as capturas, você tem que fazer uma estratégia para se aproximar e tentar fazer essa captura. E antigamente era isso, porque o que tinha era uma espada na mão. Ou seja, eu não vou furar alguém à distância, a não ser que eu jogue uma lança. Mas é sempre pertinho, estando pertinho ali. Então eu percebo que o jogo, eles são criados para esse tipo de atividade, desenvolver esse tipo de raciocínio e estratégia para os soldados, para a batalha. Ou seja, era vida ou morte. Ou você usava a estratégia ou você morria. Ou usava de raciocínio e você morria. Sim. Né? Era a luta corpo a corpo. Hoje a gente vê a migração disso tudo para cá, como escreve o livro lá do... Como é que é o nome? Da Arte da Guerra. Sun Tzu. Qual é a melhor forma de derrotar o inimigo? Para ele, em suma, é estando mais perto do inimigo possível. Ali você derrota. Você pega a mentalidade do cara, joga nos dias de hoje e você consegue entender todo o jogo. De preferência do lado, né? De preferência. De preferência do lado. E hoje, como que vocês planejam entregar todo esse conteúdo e mostrar para a sociedade, para aquela pessoa que ainda não tem o contato com o xadrez, como é que vocês vão apresentar que isso é realmente benéfico para ela? O senhor é professor, tem dados de dentro de sala de aula, você pode falar dos seus melhores alunos, né, o desempenho dele, e eu acho que isso é muito importante a gente passar, né? Bom, a primeira coisa, além de ser professor, eu sou pai, né? E eu tenho percebido em casa mesmo a dificuldade que a gente tem de afastar o menino desse excesso de tela, né? Verdade. E eu vejo também quando eu vou com a minha filha, saio de casa com ela para qualquer entretenimento que eu vou pagar para ela fazer em Palmas, para meia hora, 30, 40 reais, né? O xadrez, ele pode oferecer para a criança por um preço bem em conta, perto aí de 20 reais, uma tarde inteira de entretenimento ativo, né? Uhum. Onde essa criança vai ter uma experiência de socialização, ela vai conhecer outras crianças, vai fazer amizade, ela vai conversar, ela vai conhecer gente, né? Ela vai se afastar desse uso excessivo de tecnologia, né? Então esse é o primeiro benefício social que vem, assim, primeiro vem porque eu acho que de uma necessidade concreta, acho que eu partilho isso com muitos pais, né? Todo mundo que é pai tem visto isso, né? A segunda coisa é um lazer ativo, um lazer potente no sentido do desenvolvimento cognitivo, né? Que vai ajudar a criança com as outras disciplinas escolares, principalmente pela melhora da concentração, né? Essa capacidade da pessoa chegar na mesa, se colocar diante de um problema e observar. Ficar olhando, observando, calculando, tentando entender aquilo que está lá. Eu vejo muito essa transmissão dessas habilidades do xadrez quando eu passo de um jogo para o outro. O que acontece quando eu pego um enxadrista e vou ensinar, por exemplo, o enxadrista a jogar Go, que é um jogo muito diferente? Ele não vai poder contar com o que ele aprendeu na teoria do jogo de Go para atuar aqui, porque o jogo é muito diferente, mas tem uma coisa que ele tem a mais: a capacidade de concentração e de observação. Deixa eu pegar esse gancho para mim não esquecer dessa pergunta, porque eu acho que ela é muito importante. Você teve algum dado em algum momento, como você está falando de concentração, o nosso mal dos dias atuais é o tal do TDAH. Meio mundo de gente descobrindo que tem TDAH. Até eu esses dias peguei o celular, Alexandre. A pessoa que tem TDAH demonstra isso e isso. Eu falei, eu acho que eu demonstro isso. Não sei mais o que, eu acho que eu preencho isso aqui também. Não sei mais, eu falei, rapaz, não é possível. Será que eu tenho TDAH? É possível. Um zilhão de pessoas se conectando e falando que tem TDAH. Você teve em algum momento que essa força de concentração que é aplicada para o aluno e vai desenvolvendo, Então, isso cura o TDAH? eu não sei se eu poderia falar assim, cura, mas assim, o que é perceptível é que os jogadores de xadrez, na primeira partida você vê que tá igual,
Mas que o TDAH é concentração, né? se você- Mas tem aquele que não é. Se você chega aí num mês depois de aula, você vai notar que os jogadores de xadrez tomaram a dianteira nesse aqui também, tomaram a dianteira no Chanti, tomaram a dianteira no Chugui também. Porque ele traz essa capacidade, essa ideia, essa capacidade de se concentrar e prestar atenção naquela atividade, né? Eu acredito que muito... A gente vai falar assim de TDAH hoje, eu fico observando até com criança na escola, né? Parece que não tem mais ninguém normal, né? Se o teu filho ele tem TDAH, ou ele é autista, ou se ele não é nenhuma das duas coisas, ele tem altas habilidades. Normal não tem mais ninguém, né? Pois é. Todo mundo tem alguma coisa. Então eu gosto de deixar assim para assim, fechar o diagnóstico realmente com um profissional competente, né? Que pode realmente dar um diagnóstico preciso, né? Aham. Mas sobre o xadrez eu acho que sim, pode ajudar. Pode ajudar, né? Pode ajudar. Os seus alunos de maiores desempenho, eles têm também muito desempenho em outras disciplinas? Matemática. Muito. O nosso menino lá, o Cauê, que foi um dos melhores jogadores do estado, né? Ele fez uma proeza recentemente, né? De ganhado. Ele também ganhou o prêmio Olimpíada de Matemática. Né? Essa proeza. No nota 10. Outra proeza que foi numa simultânea contra um mestre. Eram 20 jogadores e ele foi o único tocantinense a vencer uma partida das 20. Contra o mestre. Contra o mestre. Como é que a pessoa chega até galgar o título de ele é um mestre? Como é que isso funciona? Então, existe, vamos lá, um mestre nacional. Ele é reconhecido aqui no Brasil somente. É mais simples você conseguir. Você vai ter que jogar torneios que tenham normas para isso. Então, quando você joga um torneio que tem um mestre FIDE, você vai concorrer àquela norma. Se tiver 4 jogadores FIDE, você concorre a ter norma para FIDE. Então, depende do evento em si. É isso mesmo? Perfeito. Então, é mais fácil eu me tornar um mestre agora, né? Sim. Que tem poucas pessoas. Bom, ele é um mestre estadual. Grupiense estadual. Algum de vocês são mestre? Não. Não. Não, né? E aí? Você estava falando das escolas, que eu acho muito interessante isso aí. Ah, sim. Então, você vê, o legal é que os meninos, quando eles começam a jogar, eles mesmos, eles vêm e falam pra gente assim, olha, professor, eu melhorei na matemática. E a gente tem relato dos pais também. Tinha um menino, aluno meu, que era interessante, né? Ele ficava muito nervoso em qualquer situação de competição. Mas ficava nervoso de arrancar o cabelo. Ele ia pro banheiro e puxava o cabelo e a mãe já ia atrás porque falava, ele vai arrancar o cabelo todo, né? Aí ele até brincava com ele falou, professor, você acha que eu vou demorar pra ficar bom? Eu falei, não sei, mas se você não ficar bom logo, você vai ficar igual o cara da Havan lá, né? A mãe dele falou que ele melhorou, viu? Ele começou a aceitar mais a questão da derrota, né? Eu acho que o xadrez, ele é muito isso também, sabe? Você aprender a lidar com a decepção. Xadrez é muita decepção, é muito sonho, né? Porque, você veja, né? Todo mundo, o cara vai lá jogar, vamos supor, natação. Ele não acha que ele vai ser campeão, Phelps. Ele não acha que ele vai ser. Mas no xadrez o cara vai jogar, ele tá com a ideia que ele vai ser mestre. Ele tá com a ideia que ele vai ser grande mestre. E ser grande mestre, ser mestre é que nem você chega no 1%, né? Não é... E as pessoas, eu acredito que é muito legal a pessoa querer evoluir, muito legal a pessoa querer melhorar, querer ser o melhor, é legal. Mas é legal também a pessoa falar que vai jogar porque me faz bem. Me faz bem jogar xadrez, né? Pra mim foi muito assim, xadrez me faz bem. Eu me sinto melhor quando eu jogo, eu consigo focar, eu consigo esquecer um pouco dos problemas, é um momento feliz do meu dia o xadrez. É o xadrez. É um momento feliz do meu dia. A gente se volta um pouco para dentro, para reflexão. Então, Qual foi o momento mais emblemático? Essa é para vocês três. No decorrer da história da vida de vocês, com envolvimento com o xadrez. Qual é o momento da vida que vocês falam assim, esse ficou pra memória, esse dia aqui foi o dia mais marcante da minha vida?
Bom, vamos falar de um momento desastroso. Os desastrosos também marcam, né? Eu tinha 17 anos, tava na praia e encontrei um jogador. Eu tô jogando com meu pai lá e normalmente eu tinha uma certa afeição ao xadrez. Eu tirava uma peça e consegui ganhar. Então eu tiro lá a dama e consigo ganhar. Chegou esse rapaz, sentou na mesa, aí comecei. Primeiro eu perdi 10 partidas seguidas. Aí no final ele me chama, vamos lá pra casa que eu vou te ensinar a jogar. Então daí, Você tava com quantos anos aí? 17. 17 anos. Daí eu entendi que xadrez, você nunca sabe o suficiente. Xadrez é um esporte que sempre tem alguém melhor que você. Isso me despertou para isso, para entender isso, que o xadrez, ele é um jogo, porque as possibilidades são infinitas. Então sempre tem alguém que está à frente de você. Naquele momento, você pode alcançá-lo e superá-lo, mas você tem que trabalhar para isso. Esse foi o momento que mais te marcou. Na verdade, foi um momento de alavancagem, né? Eu acordei aí. Xadrez. Acordou aí. Aí eu percebi que eu era um aprendiz, não um jogador completo. Com 17 anos você já se achava... Já me achava o cara, eu falei... Eu tô aqui imaginando que você passeou na beira da praia, viu o cara ali, deixa eu parar aqui. Não. E ele era da cidade vizinha, na minha cidade eu ganhava de todo mundo, então eu tava me sentindo jogador. Aí eu descobri que não é por aí. Então agora que a sua cidade tá sabendo dessa história, né? Era só eu e meu pai que sabiam dessa história. Agora todo mundo tá sabendo. Todo mundo tá sabendo. E aí, Alexander? O meu caso foi, como se diz, foi ultrapassar quem me ensinava, né? Ali como eu nasci em Itacajá, pelo interior aqui do Tocantins, meu irmão que me ensinou a jogar, e na época o Vitor, que era muito amigo dele, ensinou, e os dois só me batiam e eu não conseguia. Você tava guardando o ódio, né? E eu tentando, e eles evoluindo mais rápido, e eu me esforçando, e aí jogando muito, demorando muito tempo, e aí eu fui, como o Wildes bem colocou, eu fui entendendo a complexidade do jogo, vendo que é muito mais profundo, tinha questão psicológica, tinha questões envolvidas. Aí quando eu ganhei do Jefferson, do meu irmão, depois ganhei do... Então foi o Jefferson. E o Jefferson, você sabe. E depois ganhei do Vitor, que ensinou ele. Aí eu pensei que o céu não era mais o limite, até sair de Itacajá. Aí eu conheci a galera da federação e aí eu entendi que eu tinha muito que aprender ainda. Aí você foi colocando novos limites, né? Claro. Quem é agora? O Eudes? O Eudes, Gabriel, Eudes. Rapaz, se for o Eudes, nós bota... Eudes, ele é um... Vocês vão se enfrentar aqui agora. Nós temos estilo parecido. Resolve agora, né? Não resolve esse negócio agora, viu? Eudes joga no jogo, gosta de um jogo moderno, uma abertura mais... ataque ao centro do tabuleiro à distância. Eu gosto muito de ir por essa escola também. Mas eu também tive um momento trágico. Em 2010 veio jogar no Tocantins o campeão brasileiro, chamado Giovanni Vescovi. Lembro. Que até hoje ele é o jogador com maior rating do Brasil. Maior pontuação dentro do ranking que nós temos. E ele veio e jogou com 30 ao mesmo tempo, né? E o que acontece? Eu também estava... Peraí, 30 ao mesmo tempo ou 30 atletas, né? Em 30 tabuleiros. Simultaneamente. Tipo assim, é uma mesa gigante, ele vai movimentar uma peça aqui, depois vai na outra, movimenta e depois volta pro jogo aqui de novo. Perfeitamente. Entendi. E aí tinha o pessoal da federação, que é... Porque como falou que esse jogo aqui é do Naruto, eu já pensei que ele tava fazendo um... o Jutsu? Multiplicando. O Naruto, né? Não, se ele fizesse isso, aí ninguém parava mais dele. E aí, todos foram jogando da federação e de 30 ficaram 5, né, os finais. E eu tava entre esses 5. Então ali eu percebi que eu tinha evoluído muito, né? Aí eu fiquei muito feliz, porque é Giovanni Vescovi. Aí fui jogar no Palmas Shopping lá de Palmas. Aí tinha um senhorzinho lá e ele, posso jogar? Pode. Rapaz, foi triste. Ele bateu em mim. Nem meu pai me bateu com tanta força. Como ele bateu. E até hoje eu nem lembro o nome dele. Fez questão de esquecer, né? Fez questão de jogar. A alegria que eu tinha lá com o Vescovi, eu falei, eu tenho futuro. O senhor falou, calma, rapaz, calma, João. Mas esse aqui é o primeiro obstáculo daqui na sua frente, né? Sim, da Wilds, com certeza. Então tá. E você, como é que foi? Pra mim, eu acho que eu nunca tive essa coisa. Eu sempre fui o piorzinho lá, né? Eu levava cada piaba aqui.
Aí, como eu tava perdendo muito no xadrez, eu quis perder um pouco diferente também, né? Perder. Achar mais lugar pra perder, né? De vez em quando ganha, né? Fica feliz. Acho que a vitória tem um gosto mais legal, assim, né? Porque não acontece mais raramente, né? Não acontece com tanta frequência. Mas eu não é por isso, assim, que eu tava... Eu sempre tive muito objetivo de querer aprender, sabe? De querer entender, de ver as partidas. Lógico, quando a gente joga para ganhar, às vezes a gente tem um resultado um pouco melhor, a gente consegue passar de um nível, assim, interessante. Mas para mim, um momento, assim, porque foi muito especial para mim. Foi esse ano, eu tive em São Paulo e tive um jogador brasileiro que eu admiro muito, que é o seu Herman Cláudios, que o seu Herman conheceu pessoalmente todos os campeões brasileiros do Smilov pra cá. Ele, jogador de nível internacional, mestre internacional de xadrez, escreveu aquele livro Peões Mágicos, né? E o presidente da Nikonkin do Brasil, que é a associação que controla o Go no Brasil, no Brasil e na América do Sul. Né? E ele é filho do seu Herman, né? E eu comentei com ele, eu tava lá em São Paulo jogando, eu tinha muita vontade de conhecer o seu Herman. Ele ligou pro pai dele, e o pai dele saiu de casa, foi lá, e encontrou comigo, veio conversar comigo. Eu fiquei uma felicidade muito grande de conhecer, assim, de ver até o carinho que eles me trataram lá em São Paulo, me receberam, recebi aula e esse contato. E para mim, o mais rico que o xadrez me trouxe, assim, de tudo, assim, foi... Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. O xadrez me trouxe meus colegas, as pessoas que eu conheci, assim, é o maior prêmio. Melhor do que ganhar torneio, melhor do que qualquer coisa, foi essa família que o xadrez me trouxe, esse meio social que eu conheci pessoas, assim, que eu aprendi a ter muita estima, que eu sei que também gostam de mim. Então isso foi muito importante na minha vida, para mim, no meu caso. Hoje em Palma, vocês já fizeram algum censo para saber quantos jogadores tem que praticam os jogos? Cadastrado, temos 213. 213. Mas que jogam, deve jogar uns 600. Nem todo mundo é cadastrado. Esse projeto já adentrou em alguma escola? Já está sendo praticado em alguma escola? Sim, a escola do Luciano. Já tem lá, né? Qual é o nome dessa escola lá? Escola Municipal de Tempo Integral Padre Josinho. Lá são todas as crianças, está dentro do projeto da escola, né? Tá dentro da ementa. A rede municipal também tem, né? A rede municipal, as escolas de tempo integral, todas têm xadrez. E dessa escola, qual é o feedback que você tem depois que foi introduzido o jogo lá? Então, a gente, com o Shogi, por exemplo, nós ficamos em segundo lugar na BET, naquele encontro de educação em São Paulo empresarial, que é famoso, que reúne empresários, e teve um concurso, projetos de educação, e projeto Shogi, nós ficamos em segundo no nível nacional, né? Então acho que foi bastante expressivo, assim, né? E eu trato como se fosse uma vitória do xadrez, porque isso aqui para mim é um xadrez, né? Eu conversando com o seu James de Toledo, que é o presidente da Associação Brasileira de Shogi, ele conta que ele é mestre internacional de xadrez. Ele conta que um dia o filho dele chega em casa com isso aqui. E ele fala, meu Deus do céu, o que você arrumou? E ele foi ver, né? E ele se apaixonou. Hoje ele é mestre internacional de xadrez. Acho que ele é quinto ou sexto dan nesse aqui, né? No Shogi, né? E é um tipo de xadrez. Você fala dan, eu já fiz karatê já. Há muito tempo atrás. Lá também a graduação é por dan. A graduação por dan vem do Go. Vem do de lá. É do de lá. Que é o mais antigo, né? Caramba. A maneira que eles colocaram como se fosse, né? Esse jogo ele começa a jogar, você vai descendo kill, né? Até você chegar no zero. Aí você vem primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto, quinto, vai até o nono, né? Sendo que até o sexto no amador e até o nono grau no profissional, né? Jogador nono dan, né? Para se conquistar um dan, qual é o processo? Você precisa jogar torneio e subir o seu nível em relação aos outros, como no xadrez para mestre. Só que
O primeiro dan tá mais perto. O primeiro, você se tornar faixa preta de Shugyu de Go é muito mais fácil do que você se tornar mestre no xadrez. Porque mestre no xadrez você seria nisso aqui, terceiro, quarto dan, eu acredito. Que aí sim, aí se compara. De nível, né? A pessoa, um faixa preta te chamando pra um combate de Shogi. O cara que não entende nada, a pessoa, o cara vai me matar. Eu ia falar, a gente pode tentar xadrez aqui? É Shotokan? Vai perguntar. Ele não sabe o que é. O cara é faixa preta, te chamou pra um combate de Shogi. Nossa. Vixe, o cara vai me macetar. Aí chega lá, tá lá o tabuleiro. Primeira partida que eu joguei desse aqui na internet, eu fui lá, peguei o manual, né? Olhei o movimento das peças, eu falei, não, xadrez tem... Eu sei o xadrez, alguma coisa vai me, né? Vai jogar como eu jogo xadrez, né? Aí eu fiz o primeiro lance, tinha um japonês olhando a partida, assistindo, fez um comentário. Falou, por que ele jogou aí, né? Aí o outro falou assim, ou é otaku ou é enxadrista. Otaku é quem gosta de anime, ou é enxadrista, porque enxadrista começa pelo meio, né? Aí eu fui pelo meio... É os dois aqui. Os dois. Ele matou a charada. Ele matou a charada, né? Ou seja, eu fiz um lance que não tinha nada a ver com a teoria. Mas logo depois você começa a perder uma, perder duas, perder três. A pessoa começa a te mostrar, não, olha, isso aqui não é assim. Essa abertura funciona desse jeito. Esse aqui funciona com... A gente tem o rock, tem 2 tipos de rock no xadrez, o pequeno e o grande. Esse aqui tem os castelos que você constrói com as pecinhas, né? São cerca de 90 tipos. O rock, quando vocês chamam rock, deixa eu trazer pro meu mundo aqui do leigo. Sim. Eu posso comparar com a dama quando eu coloco ali, quando eu caso a segunda torre nela? A promoção? A promoção da dama? Não. Não, né? Tem nada a ver, né? Nada. O rock... Nós temos uma promoção também no xadrez que somente os peões alcançam, né? Então é a peça mais fraca do jogo, mais frágil. Mas se ela alcançar na 8ª, ela se torna uma peça diferente. Você pode escolher. Então, quer ser um bispo, ele vai ser um bispo. Entendi. Uma dama vai ser uma dama. Se ele alcançar aqui. É a promoção mesmo da dama, do jogo de damas. Entendi. Geralmente é a dama, salvo em casos muito específicos, né? O cavalo, quando é um checkmate especial, você promove para cavalo. Para cavalo, isso. Hoje a gente está vivendo num mundo digital. As pessoas adentram no mundo digital caçando algum tipo de programa que ela possa ser inserida e ali ela angariar recursos, né? É a grande estratégia do marketing digital hoje em dia, correto? Vocês já pensaram em alguma estratégia de promoção para as pessoas começarem a se envolver mais ainda com esse mundo e quando eles caírem, que eles entenderem que o benefício aqui é infinitamente maior? Sem sombra de dúvida. Inclusive a federação, quando nós começamos a nos reunirmos em lugares públicos, abertos, primeiro para as pessoas olharem, né, que aquilo que é visto geralmente atrai atenção, depois levar essas pessoas para os nossos grupos de WhatsApp, né, onde nós vamos disponibilizar material, o Instagram, e quanto a projetos, a gente, até chegar a torneios e a competições, geralmente as pessoas estão ali com a gente, elas vão participando de encontros pequenos em lugares abertos, praças, coisas pequenas, bem de pequenos grupos mesmo. E aí elas vão tendo familiaridade, tirando dúvidas, estudando, perguntando sobre um livro, treinando com o pai ou com a mãe. Aí tem o professor Luciano que trabalha nas escolas, tem o professor Marcelo também que faz um excelente trabalho nas escolas. E aí, às vezes, tem um vizinho que interessou também, e aí o movimento vai se expandindo. A gente sempre fez assim. Aí agora nós já estamos elaborando projetos, temos alguns já, para ir além das escolas, faculdades, praças, para questão mais sociais, e depois para parte de saúde. Para pegar o xadrez, porque o xadrez, ele exercita a inteligência, disciplina a inteligência e meio que modela o raciocínio de um modo muito interessante. Então ele pode ser usado também nas clínicas, na medicina, nos hospitais, como ferramenta terapêutica, ferramenta pedagógica nas escolas, mas esse trabalho já existe com o Luciano, o Marcelo, outros colegas já fazem esse trabalho de forma não
muito, como eu vou dizer, uma estrutura grande, mas ali no bairro. E aí uma coisa vai chamando a outra, e aí nós temos um grupo de WhatsApp, temos o Instagram, temos uma página, e essas pessoas vão chegando, e aí a gente vai E a cada dia crescendo, né? muito. Esses últimos 2 anos, então, tem sido impressionante. Pontuar que o Marcelo é o diretor de eventos da FTX, Uhum. nosso diretor de evento escolar. Aham, entendi. Eu acho interessante isso, sabe por quê? Porque o Brasil parece que ele está imbuído de uma cultura, assim, do pessoal, ele gosta da captura do recurso, né? Sim. Ir lá e ganhar o dele, tá certo. Tem que sobreviver, tem que levar o pão para casa. Beleza. Só que quando a gente olha para o mundo lá da China, né? Vocês vão ver que a preocupação deles, na verdade, é incutir aquela cultura, que é uma cultura que ela tá ligada ao modus operandi de como pensar melhor, como desenvolver a melhor estratégia. E isso eles tentam resgatar e usam todos os meios possíveis para poder resgatar se algo desse tipo está se perdendo. Que nem você falou do jogo é esse jogo aqui que eles usaram o Naruto, né? Sim. O senhor descobriu esse jogo através de uma aluna que assistia Naruto. Isso, Conta aí essa a história. história foi o seguinte, o professor ensinando xadrez, chegou uma aluna minha e ela me virou, professor, se eu pedir para o senhor uma coisa, o senhor faz? Eu falei, depende, né? O senhor ensina shogi pra gente? Eu falei, ensina o quê? Xadrez japonês, professor. Eu falei, e tem, né? Eu falei, na época, né? Eu falei, aí eu fui pra casa, falei, mas eu não sei jogar xadrez japonês. Pra casa, e aí eu olhei no Mercado Livre, achei lá pra vender. Vou comprar um pra mim aqui. Quando chegaram as peças em casa, eu fiquei um tempo olhando pra isso, falei, meu Deus do céu, né? Eu mandei uma foto pra um amigo meu, E é bonitinho, escola, mas né? as peças, né? Aí eu mandei a foto pra ele e falei, o que você acha? Eu falei, eu acho que você é louco, né? Você vai ensinar isso na escola, que jeito, né? Mas depois eu descobri que tem um método, né? Tem um método de ensino do jogo. Na verdade, quando eu vou ensinar isso pros meninos, eu não começo com as peças, com os kanjis, né? Eu começo com peças com figura de animais, que tem um movimento. Então tem o cachorrinho, tem o gatinho, tem o elefante, tem o leão, que é chamado de Dobutsu Shugi, que é o shogi dos animais, que é um recurso pedagógico com o qual eu começo, ele já aprende a iniciação de peça, etc, né? E aí eu acabei me apaixonando pelo jogo e me apaixonei. A gente se apaixona pelo jogo porque a gente se apaixona pela comunidade que está em volta do jogo, né? O jogo é muito legal, mas as pessoas contam muito. Quando eu entrei em contato com a Associação Brasileira de Shogi e com o pessoal que editava, tem uma revista de shogi no Brasil, esse pessoal abriu as portas para mim e para me ensinar, né? Tem um jogador brasileiro, Koshiro, que é sexto dan, um jogador muito forte. Você perguntava uma coisa para ele, ele passava a manhã te explicando se precisasse ali, e qualquer dúvida ele tirava e colocava, passava material para estudar, incentivava. E eles eram um pessoal muito inclusivo, sabe, de te chamar. Quando tinha uma aula, toda dúvida era tratada da mesma forma, desde a dúvida mais de principiante até a dúvida mais complexa. Isso me trouxe o shogi me mudou muito, até mesmo a minha maneira de ensinar o xadrez. Eu passei a trazer esses princípios de inclusão, sempre de colocar um jogador que sabe mais para jogar com outro que está começando, com o sentido de pedir, porque eu explico uma coisa para o aluno, vejo que ele aprendeu e vejo que alguém não sabe. Eu explico para esse aluno, mas eu peço para aquele aluno que já entendeu explicar para o mais fraco, porque isso traz o menino para perto do outro. Uhum. Você começa a construir determinadas relações em sala de aula que são muito positivas, né? Uma relação você tem uma relação de competição que acontece na hora do jogo, mas você tem uma relação de colaboração no sentido do aprendizado, né? Então você tem a competição, mas você tem também o trabalho de equipe, de todo mundo aprender, da gente garantir que todo mundo consiga fazer, da gente entender a dificuldade do outro, né? Então o shogi me trouxe muito isso, né? Olha o tanto que é eficaz a forma deles reintroduzir o jogo de volta na sociedade, na cultura, colocar de novo. Alcança até quem não faz parte. O xadrez é o mesmo exemplo. O mesmo é exemplo. brasileiro, não é de outra cultura e tem transformado a vida de crianças
do Tocantins inteiro, de cidades que anos atrás, algumas décadas atrás, ninguém nem imaginaria ser possível. Pelos mesmos efeitos pedagógicos que o professor Luciano está explicando muito bem. Tem menino que eu já escutei relato de menino falar que, olha, a escola para mim é o xadrez. Eu venho para a escola para jogar xadrez, eu gosto demais de jogar, né? A pessoa se apaixona pelo jogo e isso acaba sendo um motivo para ele ficar lá. Se não fosse isso, talvez ele não fosse mais, sabe? Criança que tem, às vezes, que é carente, que tem dificuldade com questão de família. Xadrez é um momento feliz na escola, na vida escolar dele, né? É uma coisa que ele gosta, isso acaba atraindo ele. E uma outra coisa que eu percebo, assim, uma mudança na autoestima das crianças. Porque muitas vezes você tem uma coisa violenta, uma coisa muito negativa que o processo educacional pode fazer com o indivíduo é convencer o indivíduo de que ele não é capaz. A educação tem que fazer justamente o contrário. Você tem que conseguir convencer a pessoa de que ela é capaz, levar o indivíduo a ir para um nível maior. E a criança, às vezes, dependendo da experiência que ela tem na escola, ela começa a colocar na cabeça dela que ela é burra, que ela é menos inteligente, que ela não é. E às vezes até o pai reforça, né? Teve uma menina, aluna minha, que falou: minha mãe, eu pedi para entrar no xadrez, ela falou que não vai botar não, porque eu não sou inteligente. Olha só. Então você imagina que isso é uma violência, né? Porque você acaba, imagina a influência na vida da pessoa, se quando ela lá na idade que ela está precisando se desenvolver, ela se convence de que ela não tem habilidade, de que ela não é capaz, né? Então a gente, como professor, a gente precisa convencer a criança de que ela justamente é do contrário, né? E o xadrez, ele resgata isso. Tem alunos com baixo rendimento que após se envolver com o xadrez, melhorou o rendimento escolar dele? Melhora. Isso é muito interessante, porque essas campanhas têm que ser construídas em cima disso, para poder realmente pegar e as pessoas entender o benefício daquilo. Tem que mostrar o rendimento desses alunos, mostrar que aluno com baixo rendimento, após se envolver com xadrez, o rendimento dela melhora. É a mesma coisa que eu falei, a estratégia deles lá é tão eficaz que eles pegam o anime, porque o japonês, ele é apaixonado por anime. Então, onde é que a garotada lá tá? Assistindo anime, comentando sobre anime. Então volta à cultura. Como? Joga lá dentro do anime. Faz eles mostrar que o cara mais, assim, terrível do anime, o mais fera, o mais, assim, admirável, é o cara mais fera aqui no negócio. Vamos reviver. Aí vem as crianças. Aí chega em você, professor. E aí, que a Inglaterra fez com Sherlock Holmes e o xadrez. E aí você pensa assim, a criança tá lá, ela tá escutando que ela não é inteligente, ela tá escutando que ela não é capaz. De repente ela entra lá pro treino de xadrez. Eu vou botar minhas filhas pra começar. De repente, ela chega e comenta com o amiguinho, com a tia, com o tio que ela tá jogando xadrez. O que vem na cabeça do tio? A pessoa pega e fala: esse menino xadrez é coisa de gente inteligente. Foi a primeira vez, às vezes, na vida daquela criança que ela ouviu falar que ela é inteligente. Isso é muito importante na vida escolar dela, ela entender que ela tem capacidade, ela ser convencida da própria capacidade dela. E o xadrez é difícil. Tem mais livro escrito sobre teoria de xadrez do que tem matemática e engenharia junto. Só do xadrez, sem contar o resto, né? Então, é um jogo complexo, exigente, e é um jogo... Então, ele ele fala, bom, pensa, se eu entendi isso aqui, eu posso entender qualquer coisa. E o xadrez, então, começa a abrir outras portas, e outras portas, e outras portas, que o menino começa aproveitando, ele vai se desenvolvendo em várias áreas. Pode criar só que importante isso, cara. Pode criar estratégias para tudo na vida. Porque o xadrez, se a gente pode colocar também numa frase, ele é a arte da estratégia. E a estratégia voltada, como o professor Luciano falou, para todas as áreas da sua vida. E ele vai te desafiando a subir de níveis, a resolver problemas, e você vai evoluindo. Não para, às vezes, só chegar... Às vezes o objetivo da pessoa, no meu caso, por exemplo, eu não jogo para me tornar um grande mestre ou algo do tipo. Eu jogo o xadrez porque eu me divirto jogando. Meu objetivo é, claro, nós queremos ganhar a partida, mas eu me divirto, é me divertir. E você tem muitos jogadores, grandes jogadores que tinham esse lema. Mihail Tal, Ivan Chuk, que tinham liberdade. A gente pode dizer que eram Ronaldinhos gaúchos do tabuleiro. E você vê como isso como o xadrez ele vai te empurrando para autodisciplina, para reflexão e para, como o Luciano colocou bem, para observar e criar planos, projetos,
trajetórias. Então, ele Criar possibilidades também, né? onde não existe, às vezes. Exato. Vocês têm algum plano, assim, para as escolas no Tocantins, um projeto, uma proposta do governador? Tem algum projeto, alguma promessa que já consegue visualizar isso aí? Porque a gente tem, Eu já tô querendo que lá na escola da minha filha já tenha. a gente está trabalhando bastante em construir a ementa, né? Entender certinho o que é que nós vamos ensinar de xadrez para cada nível escolar, né? Para cada nível de Que vai envolver todas as séries, né? envolver todas as séries. Mas isso é um trabalho difícil de fazer. Porque, por exemplo, como o xadrez não está em toda a escola, vamos supor lá que seu filho vá lá, você muda de escola, não tinha xadrez em uma, você chega lá para jogar xadrez na outra. Não tem. Aí você pega os outros que já tem 5 anos aprendendo xadrez, já estão no nível, e você vai começar na 5ª série de xadrez, né? Entendi. Aí você tem esse problema também. Então você precisa ter todo um desenho, tudo com cuidado. Daí isso é escrito, reescrito, inventado, reinventado. O Estado acha isso atrativo? Acha, mas poderia achar mais do que acha, né? Eu acho que a gente tem Porque oportunidade. ela vai enxergar a despesa, né, Eudes? Nós temos um projeto com o Estado para o ano que vem, que seria atacar a história. Vamos lá, vamos preparar o professor para ensinar xadrez. Antes da gente tentar ensinar o jogador em si, vamos ensinar o professor a ele mostrar o xadrez para ele, que é o universo, o educador físico. Porque às vezes você é educador físico, mas você não conhece o xadrez. Você vai para futebol. Ou então contrata um da federação, ou então que já está incluído ali dentro. A ideia nossa é essa, ministrar cursos nas regionais. Juntar os professores de cada regional e ministrar os cursos de xadrez. De xadrez de competição e xadrez escolar. Aham. Inclusive, parece que vai ter um campeonato agora que está perto, poderia muito bem convocar como é que fala quando é na escola? Você tem o coordenador geral, né? Em cada escola. Chama o coordenador, convida os coordenadores gerais de cada escola para participar, para ver o campeonato, para ver as crianças jogando, para ver a autoestima que elas têm, a vontade de estar lá. Nós convidamos no caso, o campeonato ele vai acontecer na semana que vem, nos dias 16 e 17, que é o campeonato tocantinense de xadrez. O que acontece? A mídia, nós já temos... Vai ser aonde? Vai ser no Hotel 10, em Palmas. A partir das 9, já no sábado do dia 16, correto, mestre? Perfeito. E a mídia vai cobrir, nós já mandamos para a mídia, já tem material na mídia de Palmas, no Jornal Integra, já publicou. Nós convidamos via grupos, convidamos as pessoas, enviamos. Então, não é algo que fica restrito só a nós enviamos para várias pessoas do Estado, professores. Então, esse trabalho de publicidade, ele existe. E o Estado já nos ajudou em muitas coisas já. A verdade é essa. Secretaria do Esporte. Isso é arte? O xadrez? O xadrez é mais do que arte. Mas ele pode ser colocado como arte? Eu estou raciocinando uma ideia bem aqui. Dependendo do estilo do jogador, sim. Porque se for arte, será que ele não se enquadraria na lei... Aldir Blanc? Não. Ou pode ser a lei Rouanet. Sim. Se você faz um grande... Por quê que eu falo isso? Todo mundo hoje quer ser... Todo mundo não, né? Eu tô exagerando. Mas muita gente hoje quer ser influência digital. Por quê? As pessoas ainda não sabem que para ser influência é cansativo pra caramba. Muitas portas fechadas na sua cara. Muita gente bate a porta e você tá ali, tentando angariar seguidores, aquela coisa toda e papapá. Até que um dia você consegue romper a bolha. Quando você rompe aquela bolha, existe uma gratificação que espera. Eles não estão correndo só atrás do reconhecimento. Eles querem um reconhecimento porque através do reconhecimento você tem as recompensas. Vocês têm contratos fechados e tudo mais. Então você tem uma legião de pessoas hoje que se levantaram para ser influenciadores digitais. Em Gurupi tem um bocado, em Palmas tem um bocado. E vai crescendo esse tanto em vários lugares. Por quê? Porque eles estão atrás de uma recompensa. Então eles não vão se preocupar com as portas sendo fechadas. Aí nisso vão sentir o cansaço, mas eles vão persistir. Se traça a mesma estratégia e encaixa o esporte, a arte, dentro de um projeto desse para o governo custear, ou então as empresas através da isenção dos impostos. Ali é isso aqui que eu vou colocar. Isso aqui eu tenho coragem de assinar. Você pega artistas hoje dentro de cidades, capitais, estados, bons artistas
que passam de um projeto, o projeto é aprovado, só que eles não conseguem angariar recurso, porque existe uma mancha hoje. Existe uma mancha hoje, as pessoas viu que teve pessoas capturando recursos e não repassou aquele negócio da maneira que tinha que repassar. Houve aí um roubo. Sim. Então, você pega os comerciantes, você tá com um projeto pronto, um artista chega lá e ele não aprova o projeto, ele não dá, não tem coragem. Os bons pagando pelos maus. Os bons pagando pelo mal. Agora, se coloca um projeto desse, Eudes, talvez a minha ideia não venha a calhar, Não, mas perfeito. né, se você coloca um projeto desse, se é aprovado, e eu conheço um projetista de primeira linha, que os projetos que ele fabricam, sempre, quase todos são aprovados. É Paulinho Batata, o nome dele. E coloca um projeto desse na mão dele, vai que é aprovado. Aí começa. Aí você faz os campeonatos. Olha um cara, como é que você conseguiu esse carro? Como é que você conseguiu essa casa? É sempre assim. Não, porque eu jogo xadrez. Acabou, meu irmão. Acabou. Todo mundo vai querer ser o cara do xadrez também. E olha que honra vocês estão agora. Ou você quer o cara da dancinha? Nós temos o É exemplo. melhor o cara do xadrez ganhar dinheiro, comprar carro, moto e ser... Justamente. É cultura. Poxa, quando o cara olhar... Hoje o pessoal olha pro influencer digital e tem uma certa admiração e respeito. Porque sabe que é uma trajetória árdua, doída, mas ao mesmo tempo tem uma grande massa que desmerece. Por quê? Porque ele tem que fazer dancinha. Aquilo não vai agregar. É aquela coisa que não agrega. Agora, o xadrez, ele vai unir o útil ao agradável. As pessoas vão olhar e admirar e vai falar assim, esse cara é inteligente. Tem carro, casa, moto, Esforçado, né? através do... Parabéns. Aí quando manda o projeto, é claro que o comércio agora vai com tudo. Não, isso aí eu vou colocar o meu nome. Nós temos exemplos disso já em vida, né? O Sup, que é o nosso top 3, vamos colocar assim, de jogadores do Brasil. O Luiz Paulo Sup, Alexander Fier, Crico, do chess.com. São pessoas que ganham a vida. Hoje, a esposa do Luiz Paulo Sup, a Júlia Alboredo, o xadrez feminino também é importante falar. Aham. São pessoas que vivem do xadrez, dão cursos e de certa forma estão crescendo, estão vivendo do xadrez e são exemplos para o Brasil inteiro nesse sentido, Coisa- dentro da sua ideia. Que legal, né, isso? E se angariasse os influencers digitais e colocasse eles para encabeçar os projetos? O meu irmão... Se eles entram no jogo do Tigrinho, é porque o Tigrinho tá pagando eles. É verdade. Mostra para eles que também é rentável o jogo do xadrez. Uma Pronto. peça teatral no xadrez Eu humano. não sei se eu tô falando muita Não dá. coisa errada aqui, né? Não, tá Eu tô voando porque eu quero que as São coisas dêem ideias. certo. São ideias e Né? Tá seguindo o espírito do É xadrez. o espírito do xadrez. Vamos fazer estratégia. Vamos trazer estratégia. Entendeu? Porque é muito difícil, Eudes, você pegar, parar essa galera todinha, só pra eles olharem e falar assim, é mesmo, né? Xadrez é bom, vamos lá jogar. Não, tem que começar a construir referenciais. O xadrez ele é bom, mas ele também ele é útil, porque tem essa ideia também de muitas pessoas pensam assim, quando eu era mais, assim, quando eu estava fazendo faculdade, o pessoal perguntava muito assim, tá, você joga, porque a gente ia, o bom do jogador de xadrez que gosta, que tem quem goste, quem é apaixonado, quem ama, Quem ama. quem casou com xadrez, é tipo vitalício. Eu vivo 24 horas de xadrez. Tenho certeza que o senhor Eu também. não trabalho com xadrez, trabalho pro xadrez. Pro xadrez. E onde nós vamos, ou na praça, ou num trabalho, ou às vezes num bar, para conversar na cafeteria, a gente abre o tabuleiro e sempre tem alguém perto querendo olhar ou jogar. E aí tem a cortesia, a gente deixa, a gente chega junto. Mas o que acontece, né? Acontece que você vê tudo isso acontecendo e você se pergunta, puxa, aí algumas perguntas perguntam, mas isso dá dinheiro? Exato. Essa pergunta ela vem sempre. Mas e aí, isso dá dinheiro? Para que serve isso aí? Aí quando uma pessoa descobre isso jogando, porque eu diria até que é mais do que jogar. A palavra jogar é pequena porque o xadrez representa. A gente Quando- que gosta de... Quando a pessoa percebe que é um esporte, ajuda na disciplina, ajuda em casa, ajuda ali com a matemática, com a língua portuguesa, com a reflexão, com a organização dos pensamentos, foco, atenção, acalma mais a criança, ajuda em pacientes com autismo, Alzheimer, Olha só. TDAH. Quando a pessoa começa a perceber isso, não só como teoria, mas como vivência, a chave vira. A recompensa é muito maior. Aí você vê que a recompensa é muito maior e não é só o dinheiro,
é a mudança no comportamento, a mudança de percepção, como o professor Luciano colocou muito bem. Para muitas pessoas o xadrez abre uma porta e um horizonte de consciência que essa pessoa passa a ter esperança, de ver coisas maiores, não só de se tornar um grande mestre, mas o xadrez acaba criando portas e conexões com pessoas que te levam mais longe em coisas saudáveis da vida. Muito bom. Aí isso, quando você chega nesses locais e conhece essas pessoas e ganha essas oportunidades, a pergunta, e dá dinheiro, ela é respondida. Agora usar estratégia, né? Estratégia. Sempre. Muito bom. Agora me fala uma coisa, a ideia foi boa? A ideia é ótima. Vou te apresentar o Paulinho. Fechado. Vou te apresentar o Paulinho Batata, porque o que eu imagino é o seguinte, ele faz o projeto, se aprova o projeto, capta os recursos que tem que captar. Com esse recurso, você capta os influencers digitais, ensina eles como jogar xadrez. Cada um vai estar com o seu celular, com a sua monte de gente, transmitindo o seu jogo, porque eles tá voltado para eles, para a figura deles. E naquilo que eles se envolvem, automaticamente os seus seguidores vão querer se envolver também. E quando eles começarem a mostrar que também estão ganhando, acabou. O meu irmão que me ensinou é influencer digital em Palmas, na área da dança. Ele fez alguns vídeos recentes. Sim, toda vez que ele joga comigo, ele reposta, ele chama o pessoal da dança. Olha que legal. Tem quase 60 mil seguidores, já viajou a Europa toda, foi na Fátima Bernardes, no mundo da dança, né, dança de rua, dança profissional, ele é uma referência. É mesmo? No Tocantins. Como é que é o nome dele? Jefferson. Fazer que nem o Danilo Gentili. Queremos você aqui, hein, Jefferson? Então ele faz questão, por exemplo, ele trabalha na saúde, e nós fizemos uma ação lá na Secretaria Estadual de Saúde, nos convidaram, levamos o tabuleiro de xadrez para os servidores da saúde. E o pessoal encostou, foi muito bom, e ele foi lá, jogou com a gente, repostou, postou no Instagram, convidou o pessoal para jogar. Então, essas pessoas, primeiro elas têm que conhecer o xadrez de verdade, não a fama que o xadrez tem para alguns, que é um jogo difícil, complicado, fechado, burocrático, de uma comunidade de intelectuais que vivem num castelo inacessíveis e que não é verdade, gênios, né? E que só os gênios têm acesso. Não. Essa é a visão que o pessoal tem, né? Sim, é uma barreira que a federação, é uma barreira que nós da federação vamos quebrar. Já quebramos muito. Eu fiquei apaixonado pela fala do Marcelo. Do Luciano. Do Luciano, desculpa. Quando ele fala que da criança, isso ficou na minha mente. Da criança, quando ela nunca teve uma fala de aprovação, né? E ela entra no xadrez e a pessoa começa a falar, isso é para inteligente, esse menino deve ser muito inteligente. Ele tá lá batendo no peito, é o jogo xadrez. E só depende dele. Não é nada físico, é mental. Então, vocês sabem que eu tenho uma surpresa para vocês, né? Opa, também. Ótimo. E a minha surpresa, ela pode ser muito agradável para Gurupi, sim, e não muito agradável para Palmas. Ah, então vai ser bom. Porque quando mandei o convite de vocês virem para cá, eu fui desaforado, sabe? Por uma partida. Então... Quem vai ser o sortudo dos três? O Alexander, um grande jogador. Rapaz. Que desafiou. Quando desafiou, eu imaginei o quê? Poxa, eu sou nascido em Gurupi. Sou aqui da terra de Gurupi. Como é que eu posso deixar o meu nome, a minha cidade, ficar em Mais Lençóis? Desafio perdendo para Palmas. A capital. A capital. Planejada. Como? Eu falei, pode deixar que eu tenho minhas cartas na manga. Eu vou achar um jogador de xadrez aqui e vai me representar e representar Gurupi. Pelo material teórico que eu tô vendo aqui, você caprichou, viu? Eu trouxe os materiais dele, já espalhei por aqui. Já meu time já foi intimidando. E o meu jogador, quando você entrou aqui no estúdio, você começou a ver que você achou que era eu, né? Eu achei que era você. Pois é, mas não é eu não. Eu, bonito. Isso é que é estratégia. Surpresa, hein? Doutor Adriano, professor de Direito, com zilhões de graduações e pós-graduações. Está ali sentado, esperando. A vez ele vai se assentar aqui, tá, Luciano? Vai pegar de frente com o Alexander. Enquanto isso, eu vou batendo um papo aqui com eles, né? Enquanto eles vão jogando aqui. E a vitória, eu creio e eu torço pra Gurupi, me desculpe, Alessandro, da amizade, mas eu não posso desonrar minha cidade, né?
Eu tô aqui representando. No final das contas, quem ganha é o Tocantins. Sempre, São dois perfeito, tocantinenses, ninguém vai perder. E o xadrez? Como diz uma grande filósofa. Ninguém vai perder. Quem vai ganhar o perder? Se ganhar ou perder, Aí todo mundo. É clássico, todo mundo perder. Um jogador de xadrez ligeiro. Então, deixa eu fazer meu jutsu aqui e chamar o meu querido doutor Adriano. Ele foi presidente de uma associação de xadrez aqui em Gurupi, né, doutor Adriano? Como é que é o nome dela? A ZEG. Olha que legal. E por causa de vocês, a ZEG vai ressuscitar. E vai pra federação, vamos federar. Vai federar, né? Federar. Que show. Nós Tomara que dê certo aqui em Gurupi e as minhas filhas vão aprender a jogar xadrez, viu? Pode ter certeza. E eu tenho uma filha de 9 anos, a Hannah. É a Hannah e a Tirza Malca. São determinadas. Quando elas colocam a mão pra fazer uma coisa, elas não querem ser a piorzinha, não. E eu sei que xadrez é jogo de ego. Também. É jogo de ego. Como é que vocês falam? É uma batalha sem sangue, né? Pois é. Chegue pra cá, meu querido. Aí a gente ajeita aqui. Ah, não precisava ficar ajeitando. Melhor. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu faço as honras e inicia. Ah, tá. Você faz as honras? Ótimo. E aí, Thiago? Minha câmera tá me vendo? Não, né? Porque o microfone pra trás? Tá me vendo? Beleza. Não, pode ficar tranquilo, porque ela pega daqui. Pessoal, agora vocês sabem que o enfrentamento aqui vai ser feroz. 2 grandes jogadores. Nós temos aqui representando o Gurupi, doutor Adriano Moreira, professor universitário. Fazer que nem o cara lá narra. Professor universitário, né? Com várias graduações. Nós temos Alexander, um gênio do xadrez, representando Palmas. E Palmas versus Gurupi, tá bom? Coloca suas apostas aí. Quem ganha, Gurupi ou Palmas? Enquanto isso, eu vou batendo um papo aqui com o presidente e o vice-presidente da Federação Tocantinense de Xadrez. Eu desfaço as considerações. Todo mundo pronto? Façam as honras. Bom, uma boa partida, Tuati. Tá aqui. Você pode bater, tô começando. Enquanto eles estão jogando lá, eu disse, vamos conversar sobre o projeto, né? Que esse negócio tem que pegar em Gurupi. E pra gente colocar isso aí dentro das escolas, tá funcionando. Tá funcionando. Quer assistir meu fone, então. Tá ruim? Tá saindo não? Não sem som. Coloca o som aqui, Thiago. Isso. Alô? Não, não tá. Pra mim tá saindo, seu. Tá. Tá no meu fone que não tá saindo de você. Coloca bem aqui o meu. Agora saiu também. Pode ficar tranquilo. Pois é, eu disse, se a gente capta esse recurso dessa forma, Lei Rouanet, aí tá a questão. Interessante que a sua ideia casou com a ideia que a gente já estava em andamento e ficou perfeito. Tudo que a gente estava faltando, a gente conseguiu encaixar agora aí. Uau, eu vou te apresentar. O Paulinho Batata, ele fez projetos pro Chico Chocolate. Sim. O Chico Chocolate, você conhece, né? Sim, eu vi. Pode. Uhum. E o Chico Chocolate, ele pegou, acho que foi 240 mil, 300 mil, uma coisa assim, que foi aprovado o projeto dele. Rapaz, bateu de porta em porta, ninguém quis custear o projeto. O projeto não sai do bolso deles, mas é pela boa vontade de poder ir lá e falar, não, eu disponibilizo aqui, pode me isentar lá, que em vez de passar, porque o repasse ele vai acontecer, querendo ou não, vai acontecer o repasse dos tributos. Aí, em vez dele passar para o Estado, passa-se para o artista. Só isso, é simples assim. Só que como existe agora essa celeuma da Lei Rouanet, aquela coisa toda, quando foi o governo passado e criou toda essa celeuma, o pessoal não quer mais. Entendeu? Então eu acho que isso aí agora vai reviver esse pessoal todinho a contribuir. Porque fica um legado, né? Exatamente, a contribuir. Aí porque a gente tem no Brasil o costume realmente de família. E se você está trazendo algo que fortalece a família, o empresário vai querer, ele vai disponibilizar.
Entendeu? Se você joga esse ideário na mesa para ele, ele vai comprar o ideário, ele vai colocar à disposição. Eu acho que vai ser a forma mais fácil de galgar o sucesso disso aqui, colocar dentro da nossa cultura o xadrez, esses outros jogos, todos esses aí. Entendeu? Então eu creio que é bem por aí, viu? Bem por aí. Se a gente não jogar e atiçar no pessoal o interesse deles, eles não vai não adianta não. O pessoal, eles estão atrás de recompensa. Eles aguentam sol e chuva. Se você mostrar que lá na frente vai ter a recompensa. Senão, não vão. A gente está no mundo digital hoje, gente. Todo mundo lutando pelo seu espaço. Pessoas saindo do anonimato. Mas cada um com propósito. Ser reconhecido e angariar o seu recurso. Trazer o seu pão para dentro de casa, né? Eu creio que é por aí, então. Como você no xadrez, tudo tem um propósito. A partir do primeiro lance, você já tem uma tática ali programada, uma estratégia pronta para aquilo, né? Já tá vendo o final, como vai se desenrolar. Exato. Se não tiver recompensa final, não vai funcionar. Exato. Eu nunca tinha visto xadrez por essa ótica que foi conversada aqui. Opa, que bom, né? Pra mim sempre foi um jogo, um passatempo. Pra mim sempre foi um passatempo. É jogo pra pessoas inteligentes, mas qual é a leitura que eu fazia? É porque são peças que são movimentadas muito diferente de uma dama. Só isso. Aí falava, é jogo pra inteligente, usa estratégia, porque um ali faz assim, o outro ali... Beleza. E podia mudar essa questão de, em vez de falar de jogo para inteligente, de jogos de inteligência, de exercício da inteligência, né? Exercício da ginástica. Mas de ginástica... Ressignificar. Ressignificar. Porque é uma maneira de você treinar, porque inteligência todo mundo tem, né? Exato. Eu não acredito que exista pessoa desprovida de inteligência. Todo mundo tem. Só que tem um trabalho duro por trás de tudo isso. Não, né? sim. Tem pessoa que desenvolveu e tem gente que não teve oportunidade de desenvolver. Mas eu acho que o xadrez ele pode trazer benefício para qualquer pessoa, independentemente do nível de inteligência. Uma outra coisa importante, um outro preconceito que tem demais, assim, que dificulta bastante a difusão do xadrez, principalmente no caso da escola, que o pessoal tem uma coisa relacionada ao tal do ensinar xadrez. A pessoa acha que, por exemplo, que para ela ensinar xadrez na escola, ela tem que ser alguma espécie de mestre, ou ter algum domínio, ser um campeão de xadrez, e não é nada disso. Isso é um mito que a gente quer botar por terra. Que o xadrez, se você gosta de xadrez, você pode aprender xadrez e pode ensinar xadrez. Você não precisa ser um mestre ou um campeão. O que interessa é introduzir, né? É levar isso aonde precisa ser levado. Às vezes... Esse é o trabalho da federação, quebrar essa barreira. Às vezes é até pior. Porque às vezes você pega um cara muito bom, ele não consegue falar na linguagem das crianças, mas o professor consegue. É verdade. E já tem a didática, né? O professor consegue falar na linguagem que os meninos vão entender. Ele vai cobrar o que ele sabe. E é complicado quando você cobra o que você sabe para uma pessoa que está aprendendo. É muito difícil, porque na hora que você pega a pessoa que tem uma pedagogia ali. Tem uma vivência de sala de aula, você sabe que isso aqui o menino vai aprender, isso aqui está muito avançado, ele não vai aprender, né? Verdade. Porque senão ele vai ser um seguidor seu, ele vai seguir sua linha de jogo. Não é isso que a gente quer. Cada jogador tem uma linha de jogo. O professor entende isso. Porque ele está preparado para entender. Ele não precisa ser melhor que o aluno, ele tem que entender onde é o ponto forte dele, onde é o ponto fraco. E fortalecer esses pontos. O professor, na verdade, quando ele faz o seu plano de aula, ele pega um assunto específico para ele ensinar do xadrez. Então vamos supor lá, ele vai ensinar final de dama e rei contra o rei. Então tem o rei e uma dama de um lado, tem o rei do outro lado. É coisa elementar isso que a gente fala no xadrez. Tem uma técnica, tem uma técnica para você pegar e levar aquele rei ao checkmate. E isso é o beabá do xadrez, né? Que nem o Wildes falou, mas o professor que vai ensinar isso, ele precisa saber naquela aula exatamente isso. Então ele é possível estudar. Dosagens. Exatamente. É diferente de uma partida, porque numa partida, aqui do lado, todo o conhecimento enxadrístico dos dois jogadores está à prova, não é um assunto específico. O xadrez está inteiro ali. O professor não pega o xadrez inteiro. Ele tá Você pega um pedaço, tá na personalidade, toda a teoria que cada um dos dois estudou a vida toda está no tabuleiro ali, nesse exato momento, sendo aplicada ali para ver quem é que vai conseguir ganhar. Isso é diferente de uma sala de aula, porque numa sala de aula você vai pegar um elemento teórico do xadrez, aquele elemento vai ser o elemento que você vai ensinar naquela aula.
Aham. E o aluno vai acumulando, ele aprende essa aula, ele aprende isso, na outra uma outra coisa, na outra, e ele vai se construindo como jogador. Num processo que é lento, você não o forma. esporte, são repetições, é como Sim. qualquer esporte, é repetição. Outra coisa, vocês tocou no assunto do presídio, né? Já tem projeto e ações para esse pessoal? A federação hoje ela pensa em atacar antes de acontecer isso. A gente quer educar a criança que está na rua, a criança que está na praça brincando, talvez de coisas que não deveria. A gente quer levar o xadrez ali. A gente quer evitar, a gente quer pegar antes de acontecer, antes que aconteça isso. Você está falando do preventivo. Preventivo, perfeito. Apesar de que a gente não descarta também a importância da gente poder, a partir do momento que a gente tenha, Aí já é o segundo poder passo. atuar. É o segundo passo. Poder Primeiro, atuar também. Primeiro Tanto tentar evitar, né? Criar uma estrutura para tentar evitar isso. Depois você vai para esse outro lado. Porque uma das maiores dificuldades do sistema prisional é reinserir. Seria. Você pega o sistema prisional, ele não é construído para a pessoa entrar lá, sentir o peso da lei, que é a privação da liberdade, obviamente, porém lá dentro ele ser trabalhado para ser reinserido. Não, ele é trabalhado para ele voltar a praticar mais crime, ser faccionado, todas essas coisas. Então se coloca lá e você começa a reinserir aquele cara com a nova perspectiva, com a moral lá em cima, mas em um outro aspecto. Que a moral que é trabalhada lá dentro é a moral do cara que é traficante, que é maluco, que tem os contatos lá fora, que manda matar, que manda fazer, que manda deixar de fazer. Então essa é a moral, esse é o ego que é construído lá dentro. Se muda essa ótica do ego lá dentro também, eu acho que é um bom trabalho, né? Não estímulo aí, né? Você pensar em sistema penitenciário, você está falando em recuperação, né? Exato. Então você precisa levar alguma coisa. A gente sente a necessidade disso, sabe? Enquanto federação, parece que teve um trabalho do Darcy Lima com relação ao xadrez penitenciário, né? Aqui já teve pela federação no passado. Pela federação, com o CIDs, né? É importante. Já teve? E qual foi a métrica de resultado lá dentro? Foi em 2006, 2007. Foi boa? Foi boa. O grande problema da federação é captação de recursos. Para que isso ele se inicie e vai aumentando. Porque normalmente são pessoas voluntárias. Todo mundo da federação hoje é voluntário. Então você abdica do seu tempo e você vai lá fazer. Por amor ao xadrez. Por amor ao xadrez. Mas eu penso assim que a partir do momento que você quer ter consistência, a gente precisa entender que as pessoas que dedicam tempo para a sociedade, a fim de melhorar a sociedade, precisam ser remuneradas para isso. É um trabalho. Sair, jogar xadrez, ir lá, mostrar o xadrez. Até pode ser, eu acho que voluntariado é legal, mas a partir do momento que você vai ter um trabalho sistematizado dentro de uma penitenciária, que a pessoa vai ter que realmente, e isso leva tempo para começar a dar resultado, não é do dia para noite que você vai lá, simplesmente mostra o jogo e começa, você precisa ter um investimento no sentido de valorizar o material humano que está sendo colocado lá, né? Justamente. Ainda mais porque o trabalho nesse ambiente, a pessoa corre risco, ela passa a ser conhecida. Então você precisa ter eu acredito que um indivíduo, a pessoa que ela presta um serviço à sociedade, que traz o bem para a sociedade inteira, que ela precisa ser remunerada por isso, né? Que ela tem que ser uma remuneração justa, né? Assim que... a gente costuma falar que enquanto tiver amor ao xadrez, a gente vai continuar fazendo. E a gente entende que isso não vai acabar tão cedo, né? Não, coisa que a gente faz por amor, mas a gente entende. Mas eu entendo, por exemplo... O próximo passo é profissionalizar. Eu entendo. O árbitro ele vai lá organizar o torneio, né? Então, em vez dele pegar e passear com a esposa, e passear com a filha, ou passear com o filho, ele pega, deixa todo mundo em casa, e ele pega de manhã, já no domingo, e vai organizar lá o torneio de xadrez. Ele passa o dia organizando o torneio. O ambiente. Eu acredito que esse sujeito, que eu defendo sempre em reunião de federação, ele tem que sair do torneio e levar a esposa e a filha para jantar. Não tem nada mais justo do que isso, né? E tem que ser trabalho pago. Porque senão você vai fazendo, a pessoa fala, eu vou fazer. Mas ele vai no final de semana, vai 2, vai 10, vai 20. A mulher reclama. E já começa a reclamar. E com razão, porque, né? Com toda razão. Então você precisa sair e voltar para casa com benefício para você, porque é um trabalho como qualquer outro, né? É um trabalho como qualquer outro, e em todos os outros esportes é assim que funciona, né? No futebol é assim, no voleibol é assim, né?
Ninguém vai lá, a pessoa ama, gosta muito de voleibol, adora o voleibol, mas ele vai apitar um jogo de voleibol, ele recebe, né, pra apitar o jogo de voleibol, né? O xadrez não é diferente, né? Tem que profissionalizar. Isso Profissionalizar, né? Mas isso é uma estrutura no país inteiro, né? A gente entende que é no país inteiro. Sim. Já pensaram contato com bancos? Que os bancos, eles sempre destinam também alguma coisa para ação social, né? A pessoa, se um banco abraçar um projeto desse... Tem umas cooperativas aí que a gente já sondou, mas é aquela história, tem que ter uma pessoa que indique, uma empresa que indique. Não dá para fazer diretamente com Tem que ter, eu e Luciano, um projeto todo montado. Levar prontinho. A né? nível estadual. E depois migrar esse projeto para outros estados, mas potencialmente para funcionar dentro do estado do Tocantins. Monta-se todo o projeto mostrando como é que ele vai atuar na rede de ensino, ou seja, tem que construir todo o ecossistema desse projeto para depois alcançar lá o preso dentro do sistema prisional e mostrando como é que ele vai ser reinserido, que aquele ecossistema lá fora ele já vai estar funcionando também. No meu entender, qualquer ação que a gente for fazer de disseminação de trabalhos relacionados ao xadrez no Estado, começa com a formação da figura do professor de xadrez. Que é nosso próximo passo. Que é o próximo passo. Porque a partir do momento que eu tenho um professor, que eu estou formando um professor, eu vou formar o professor que vai atuar na escola, vou formar o professor que vai atuar no ambiente penitenciário, né? Eu vou ter recursos, né, de humanos para poder destinar para cada vertente social do que o xadrez pode, né, propiciar à sociedade, né? Mas se eu não tenho ainda esse material humano formado, fica difícil. Então o primeiro passo é a formação desses profissionais, a gente atuar na formação dessa figura do professor de xadrez, né? O circuito escolar está na 5ª edição, a gente tem um circuito escolar todo ano, são 8 torneios durante o ano. Então um torneio de uma escola municipal, numa escola pública, numa escola particular e vai fazendo um rodízio. E são 8 eventos. E isso, nesses últimos 2 anos, alavancou muito o xadrez em Palmas, com esses eventos. Você tem 50 crianças jogando. As interclasses, né? Esse circuito nosso é tipo interclasse. No final do ano, você tem o campeão de cada categoria, sub-10, sub-12, sub-14, sub-18. Integra esse projeto, sabe com quem? Sim. Que eu acho que vai amar esse projeto, creio eu, Dr. Ricardo, o que fundou a Gabi aqui em Gurupi. Precisamos de um padrinho para esse projeto. Isso, ele atua hoje lá em Palmas, eu acho que ele é procurador. Em Palmas, Dr. Ricardo Vicente. Você pode colocar no Instagram lá, a Gabi, que você vai ter o projeto dele antigo. Eu participei da Gabi antigamente, lá da época da seleção, que pegava outras seleções e viajava para fora do país. Eu peguei essa época aí. E até hoje, agora a Gabi, ela integrou outros esportes. Lá você tem tênis de mesa, você tem futebol, futsal, na verdade, você tem voleibol. Ele tinha um projeto na época que ele falava com a gente que era natação, mas até hoje ainda não aconteceu, mas eu creio que é projeto para ele também. O basquetebol, várias outras coisas lá. E eu creio que o xadrez pode chegar lá, se conversar com ele. Perfeito. Entendeu? E lá pode ser um centro de convenções dessa arte, desse esporte. Lá na Gabi. Esse ano tivemos jogadores de Araguatins, de Porto Nacional, o estado inteiro estava lá. Aqui de Gurupi teve garotos que foram jogar lá. Eles não conseguem jogar 8 torneios, mas eles vão jogar um torneio. Então esse intercâmbio já está acontecendo. Teve um garotinho de Araguatins, ele ficou em terceiro no Tocantinense sub-10. Ele rodou 600 quilômetros. O nosso primeiro desafio, enquanto federação, o primeiro que surgiu foi ter calendário esportivo. A gente não conseguia isso antes. Então isso foi uma mudança total. Agora você tem calendário. Uma grande conquista, né? Uma grande conquista, porque você vai treinar, o menino vai treinar pra quê? Se não tem onde ele jogar, né? Isso então, a gente conseguiu sanar essa primeira parte, já conseguiu. Isso, agora nós vamos entrar nessa... Aí você resolve um problema, surgem outras necessidades, né? E aí a gente passa pro segundo passo. Como é que a gente resolver essa, vão surgir outras, nós vamos resolver e vamos crescendo, né? Que é um sonho nosso, a gente tem um torneio Tocantinense, acontece agora de 16, 17. Nosso sonho é deixar a gente conseguir ver um garoto de 12 anos jogando com um adulto de 30, 50 anos. Porque o xadrez é muito democrático. Ele te coloca de igual para igual, independente da sua idade, da sua classe, do seu sexo, é igual para igual.
ele consegue te trazer... A gente costuma falar que talvez seja o esporte mais democrático, porque você não precisa separar a categoria. Tem divisão em relação de gênero, masculino e feminino, ou também é tudo misturado? O tocantinense vai ser tudo misturado, vai jogar todo mundo junto. Porque é aí onde o garoto pega know-how. Ele vai jogar com um grande campeão tocantinense, ele vai se preparar para isso. Sabe qual é outra estratégia boa? Estratégia boa é vocês começarem a colocar esse apelo, que tem que usar do apelo, entre aspas, emocional, nas redes sociais, porque você vai atacar lá o coração do pai e da mãe. É igual eu me senti aqui. O que eu me senti aqui? Quando vocês falavam e despertavam essa questão de quem é que não quer um filho bem inteligente, esperto, safo? Quem é que não quer? Sim. Então, quando vai cair na ficha aqui, não vai cair na ficha para despertar em mim, não. Vai cair na ficha para despertar, eu introduzir as minhas filhas na questão. Falei, poxa, isso aqui para elas vão ser benéfico. O pai quer pro filho aquilo que é benéfico. Quando... Nenhum pai vê um vídeo de dancinha e vai lembrar do filho e da filha fazendo. Ah, pra minha filha fazer, olha aqui, ó, rebola até o chão. Legal. Chegar lá em casa, eu vou botar minha... Ó. Não quer. Não quer, não. Esse é um legado que ninguém quer. Exatamente. No campeonato, eu tive nos Jogos Brasileiros de xadrez, né? Fui acompanhar os meninos do Tocantins. E numa edição que eu tive presente, teve uma enfermeira que é contratada, que tem que ter, né? Ela nunca tinha visto xadrez na vida dela. E ela chegou e viu a organização do Campeonato Brasileiro. Os meninos chegam todos lá com autonomia. Eles sabem olhar a mesa que ele vai sentar. Não tem conversa. Eles mesmos chegam com autonomia, perguntam onde vai. E ela olhando aquilo, aquela quantidade de criança, e eles se resolvendo, tudo bonitinho. E aquele comportamento, aquela educação. Você não tem que falar alto com ninguém. Aquela coisa tranquila. Ela saiu de lá e falou, mas vai jogar xadrez, vai ser amanhã mesmo que eu vou colocar. É isso. Ela viu. Então, às vezes, eu reconheço. O pai que tem alguma dúvida em relação ao xadrez, vai ver um torneio. Vai assistir agora. Vai assistir, apareça lá com a gente. E aí você vai ver. Alguém tem o celular tocando. Opa, desculpa. Vai assistir o nosso torneio. É aberto, qualquer uma pessoa pode assistir. Leva a sua criança, dá uma olhada como é que funciona. O respeito do jogador, do enxadrista, é muito grande. A partir do momento que ele senta ali e começa a jogar, não tem uma palavra, a não ser referente ao xadrez. Cheque, uma palavra rock. Fora isso, não vai falar. Você que é influência digital, tá vendo isso aqui e queira comprar esse projeto, participar do início desse projeto, fale com Eudes, Luciano, Alexander. Ou então vem aqui, se você é de Gurupi, vem aqui no Poderoso Pod, aqui na Rua 5, fale com a gente, eu vou encaminhar para eles, porque isso aí é um benefício para inúmeras famílias. Para a vida inteira. Para a vida inteira, é passada de geração para geração. A criança vai ter o prazer de falar, o meu avô era um dos maiores. Vai encher a boca para falar, né? Então, esse que é o esquema. Eu acho que é bem por aí mesmo. Tentar pegar, eu dizer, Luciano, uns 4 ou 5 influencers. Justamente. Pra lutar a causa. É rapidão. Rapidão eles começam a espalhar esse negócio. Rapidão. Porque se você começa com um apelo emocional, quem vai sentir a pressão? Quem vai começar a receber os pedidos e as cobranças para a introdução disso? É a escola. Porque os pais vão pedir. Ah, sim. Eu quero meu filho. Os pais vão pedir. A escola atende a demanda da sociedade, né? A sociedade começa a pedir, a escola, o governo, né? Eu fico vendo o caso do estado do Paraná, como eu sou de Londrina, e a gente conversa com o pessoal de lá, né? Eles têm, o Paraná, ali em São José dos Pinhais, eles fazem torneio para mais de 1.000 crianças. É enorme. É lógico, né? Que isso não é noticiado, né? Mas você tem um público de 1.000 crianças, o pessoal quem quer divulgar a sua marca, que quer... é bastante gente, né? Pra eu estar falando. Então, lógico que você tem um poder, né? De você conseguir patrocínio, tudo muito maior do que no Tocantins, mas eles estão fazendo e têm conseguido recurso, né? Minas Gerais também é o caso, Mato Grosso do Sul também é o caso, né? Quando eu estava fazendo a minha pós-graduação em xadrez, você via lá os projetos do Mato Grosso, com 300 mil, 1 milhão e pouco, né?
de projeto relacionado ao xadrez acontecendo no estado. Por que o nosso estado não pode acontecer também? Pode acontecer. E vai acontecer. Vai acontecer. E a gente, a partir do momento que a gente tiver recurso para trabalhar, que a gente conseguir formar profissional, a gente vai poder fazer o próximo passo. O primeiro passo foi fazer o xadrez andar na capital. Isso. Mas a gente quer fazer o xadrez andar no estado inteiro igual a gente fez andar na capital. E aí, se a gente conseguir isso, a gente vai conseguir cumprir o papel da federação, né? Que é fazer o xadrez acontecer no estado do Tocantins, né? E foi um recomeço difícil, né? Pós 2020 era muito complicado fazer evento. Então a gente teve que recomeçar. Fazendo evento online, foi um recomeço. Então 1 ano, 2 anos a gente perdeu só nesse recomeço. Até hoje consegui fazer competições oficiais abertas. Olha, eu tô só aqui juntando coisa aqui, estratégia. Tem que fazer apelos emocionais nas mídias sociais. Colocar um tráfego pago nesse apelo e colocar para rodar o Tocantins inteiro. Dentro do Tocantins, joga o apelo emocional. Depois desse apelo emocional, vai reverberar lá nas escolas. A gente está perto de uma corrida eleitoral. Loguinho, quando o povo se interessar no assunto, através do apelo emocional, quem mais vai se interessar? Está perto da corrida eleitoral. Os políticos. Não, eu tô contigo nesse negócio. Pronto, o que venha, meu filho, vai somar. Pô, venha. Tá comigo, então venha. A federação tá de porta aberta. Tá de porta aberta, venha. Vai colocar no teu plano lá do projeto da próxima, se você for eleito, vou, então venha. A população já tá, mas tem que, só olha, o leigo em qualquer coisa, ele só consegue parar se tiver o apelo emocional. Se fizer campeonatos e campeonatos e mais campeonatos, não vai pegar o povão. É só no apelo emocional, mostrando pra mãe e pro pai por que é bom. Na linguagem dele. Na linguagem dele. A gente precisa chegar. E é um sonho nosso ter 200 jogadores no torneio, 300 jogadores. Mostrando dados. Mostrando dados. Aquele aluno que não tinha rendimento. Olha aqui, ó. O que aconteceu depois que ele foi introduzido no mundo do xadrez. Olha aqui, olha a matemática, olha as notas, o tanto que melhorou. Acabou, gente. O Luciano vive isso no dia a dia. Nota o empenho do pai depois que ele começa a ver o benefício dentro de casa. Eu vi isso dentro da minha casa. Olha isso que me apaixonei mais ainda pelo xadrez. Meu filho aprendeu com 5 anos. Olha aí. Olha como você vê, puxa vida, olha como melhorou, olha como o temperamento do meu filho melhorou. O Luciano acompanhou meu filho em competições fora do estado e viu a ascensão dele. Ele, até os 10 anos, ele jogava com um adulto de igual para igual. Olha só. E um respeito absurdo ali. É uma coisa que... Você encurta mundos. Vamos supor que tem um grande empresário que ama xadrez. Aí tá lá a minha filha, já super desenvolta no negócio. O empresário vai olhar para ele e vai ter o quê? Interesse lá do mais na frente. Mais na frente. Você vai encurtar mundos aí, ó. Vai estreitar caminhos, oportunidades. Porque vamos supor que eu tenho uma grande empresa. É claro que eu vou olhar. Quantos anos você tem seu filho? Ah, tá com 17, vai fazer 18. Não, vamos conversar. Vamos conversar. E você veja que... É um ecossistema, igual eu falei, é um ecossistema que vai se formar aí. O xadrez, apesar de não ser um jogo só pra gente inteligente, ele é um jogo muito atrativo para quem tem a mente, para quem consegue desenvolver a própria mente. O pessoal sente um prazer de ver a mente ela se manifestar através do jogo, né? Então as crianças, quando elas vêm fazer parte do mundo do xadrez, elas entram em contato com um pessoal bacana em termos de relação. Justamente. Muitas vezes um professor universitário. E logo mais será o professor dele. Sim. Gente de sucesso, etc. Então, voltando. Então a questão é criar. Faça todo o planejamento. Crie todo o planejamento. Porque não adianta, tem que montar o planejamento. Vamos supor que um cara de um banco entre em contato. A primeira coisa que ele pede é um planejamento. E o circuito já está pronto, já temos tudo pronto. A gente precisa apenas de ter o acesso. Temos 3 projetos prontos. Agora a questão maior é esse acesso, como você falou. E eu acredito que hoje, a partir de hoje, vai aumentar o nosso acesso. Porque está dando voz à federação. Exato. Você deu voz à federação. Isso é muito importante. É uma honra. Muito importante. A gente agradece muito, assim, em nome do xadrez. Que a gente batalha por isso. A gente
A gente bate porta em porta para ter esse acesso. Poder estar junto, poder mostrar o que é o xadrez, né? Quando recebemos um convite, vamos correndo lá. Não é muito fácil pra gente, por exemplo, assim, você chegar e mostrar pra quem não conhece o jogo, pra quem nunca jogou, porque quando às vezes a gente tá falando do de xadrez, a gente acaba falando muito dentro da nossa bolha. O que acontece? A gente tem esse policial o tempo todo. Você tá falando de xadrez. Eu tô aqui fora, por isso que eu tô falando, olha. A gente tá falando de xadrez pra quem conhece e joga. Então, quando você vai falar e vai explicar um benefício, a pessoa já olha e ela já se sente, ela já se enquadra naquilo lá. Para uma outra pessoa que nunca jogou, que nunca viu, que nunca experimentou, ela não entende o que está acontecendo quando a pessoa está jogando, o que ela está trabalhando, o que ela está desenvolvendo, né? Então, a gente, para a gente, enquanto federação, conseguir chegar nessa pessoa que não conhece, que nunca jogou, que nunca experimentou o xadrez, que nunca trouxe o xadrez para dentro de casa, para o seu filho, é muito importante para a federação, né? A gente conseguir chegar de maneira de fazer um convite que traga essa pessoa, no mínimo, para ela experimentar, né? Para ver se ela venha conhecer o xadrez e ver se isso vai realmente faz sentido para você. Agora, com os pais, eu tenho dia de torneio, você falou que eu monto lá meus joguinhos lá atrás, eu acabo tendo muito contato e eu acabo conversando muito com os pais, né? E os pais são unânimes, eles falam, nossa, como foi bom lá em casa, né? Olha só. Como me ajudou, né? A minha vida ficou mais fácil do que depois que eu trouxe meu filho para o mundo do xadrez, né? Ficou mais fácil conversar com ele, porque a criança, ela fica mais aquela ansiedade, aquela pressa some. Propensa a resolver as coisas de forma racional, né? Cautelosa. Mais cautelosa para falar, para ouvir, capaz de ouvir mais, né? Passa a entender mais a consequência das próprias atitudes, né? Passar a antecipar, né? Você vê esse movimento de antecipação no xadrez que ele traz para a vida dele é mais ou menos assim, né? Quando a pessoa vai jogar, a primeira vez que pega a criança, o que ela faz? Ela mexe a peça e ela vê o que acontece com a peça. Justo. Né? Com o tempo acontece uma mudança aí. Ela olha para a peça, ela não mexeu a peça, mas ela pensa, se eu mexer essa peça, vai acontecer isso. Ela passou a antecipar, ela trouxe o pensamento para antes da ação. Traga isso para sua vida. Isso para criança ali, que eu tô falando da criança de segundo, terceiro aninho, tô falando. Para um adulto, difícil, as pessoas antecipam, mas para criança, ela trazer isso para antes, isso melhora a qualidade de vida da criança, melhora, ela passa a conviver melhor em sociedade. É outro adulto. É outra criança, né? Ela passa a antecipar, ela passa a... se eu botar aqui, você vai pegar. Ela vai pular uma etapa ali, né? Exatamente, Eu tô acreditando profundamente que esse negócio vai dar certo, viu? Opa, aqui. Vai, a gente tá apostando alto nisso. Porque isso aí é uma virada de jogo tão espetacular, gente. As pessoas começar a serem apreciadas pela inteligência, pelo raciocínio, ser um grande estrategista, ser apreciado por isso, criar esse ecossistema, enxergar um mar de oportunidade para aquela criança ser introduzida num ambiente de trabalho de uma grande empresa, grandes empresários olhando esse ecossistema e ele pensar assim, se eu quero bons profissionais ao meu lado ou construir bons profissionais, eu vou buscar lá naquele ecossistema, no ecossistema do xadrez. Ali eu vou observar e saber que é ali que vai estar os bons. Aí ele vai lembrar de comportamento, de nível de educação, tudo ele vai buscar no ecossistema. É que nem o Mercado Livre. Ele criou um ecossistema. Hoje, quando você quer comprar uma coisa, você corre para onde? Você vai no Mercado Livre. É o primeiro nome que vem na cabeça. Mercado Livre, deixa eu ver aqui. Todo mundo faz isso. A grande marca das empresas é te trazer isso. O que você precisa? É fralda, logo você lembra. A grande empresa. Entendeu? Então é deixar o ecossistema pronto. Depois disso aí, acabou. Eu acredito muito que esse negócio vai dar certo. Muito, muito. Mas é claro, né? Lembrando que as pessoas, elas precisam de recompensa. Justamente, Entrando por esse aspecto aí dá certo. Né? E aí, como é que tá Gurupi versus Palmas ali? Quem é que sabe fazer a leitura desse jogo? Como é que tá, Luciano? Como é que tá, Yudes? Jogo parcialmente igualado. Eu creio que as brancas têm um bispo muito forte ali, fechando uma diagonal. Pretas. As negras. Eu, se estivesse jogando, eu gostaria de jogar de negras ali.
Gurupi, ou seja, traduzindo, Gurupi está ganhando. Isso é muito a gente perguntar para os meninos, né? Bom, se vocês fossem escolher um lado, que a gente fosse sentar para jogar a partida agora, você ia sentar do lado da branca ou da preta? Pra jogar, Você tem uma... Cara, esse aqui, quando a gente ia mostrar esse aqui é muito, até mais, assim, perceber quem tá ganhando, porque a primeira coisa que a gente faz é contar as peças, não é? Quem joga ali são as negras? Eu já tô mudando de ideia agora. Eita! Então, peraí, quem joga são As negras. as negras. Então tá difícil pra Gurupi. Mas tá acirrado. Tá cerrado, ele... Eu acho que as câmeras não pegou o bastidor desse negócio, cara, mas eu tenho que narrar os bastidores. O que aconteceu aqui quando a Alexander viu quem ia jogar contra ele. Ele falou que ia me fazer uma explicação que ele poderia fazer lá na cadeirinha dele, sentado lá na cadeirinha dele. Chamou o mestre Adriano para mostrar a explicação que ele queria me dar, mas não, ele queria fazer a leitura do meu jogador. Eu acho que o Adriano tava sabendo disso. Era, né? Fui sabendo, doutor. Não é possível. Ele tá concentrado. Não tá fácil, não. Mais fácil não foi. De jeito pra nenhum dos dois. Joga muito. Gurupizão. Se quiserem um empate aí, tranquilo, né? Empate, Gurupi, Palmas empatou. Parabéns, Alexander. Parabéns, doutor Adriano. Como é que faz os finais aí, Eudes? Você cumprimentou, ok. Gurupi e Palmas estão empatados. Um jogo muito acirrado. Lembrando que Alexander é um gênio do xadrez. Mas eu preparei um gênio para ele. Jogo duro. Muito igual. Eu acho que eu não coloquei no empate, né? Eu coloquei só pra torcer, né? Mas é isso aí, pessoal. Deu empate, Gurupi, Palmas no jogo de xadrez. E é isso aí. Eu tenho que agradecer muito, mas muito mesmo. Eu tô muito esperançoso agora de que vai dar certo todo esse projeto, né? Peço a Deus que abençoe todos vocês, que esse jogo seja introduzido em matéria curricular dentro das escolas e que se crie aí um ecossistema, porque eu vi aqui um mar infinito de possibilidades que se não vai acontecer, com certeza eu como pai, eu quero minhas filhas dentro desse ecossistema aí, que aí sim vai ser um mar de oportunidades. Obrigado, Luciano. Obrigado, Alexander. Obrigado, Eudes. Obrigado, doutor Adriano, por representar Gurupi tão bem, tá? Vocês têm mais algum recado final? Fique à vontade. Convidar o pessoal para o torneio, né? De 16 e 17. Lembrando que é um torneio aberto, tá? Qualquer pessoa pode jogar. E aguardamos vocês lá. Show. Mais alguma coisa? Agradecer a oportunidade, né? Em nome da Federação Tocantinense. Agradecer a todo mundo que teve paciência por nos ouvir, observar aquilo que a gente está falando, que levou em consideração aquilo que a gente disse aqui, né? E a gente espera que essa mensagem que a gente passou do xadrez possa trazer mais gente, trazer benefício para a sociedade, né? A gente fica muito feliz com isso e em nome da Federação a gente gostaria de agradecer muito todo mundo que nos escutou. Amém. Quero agradecer em nome da Federação. Nós somos muito bem recebidos aqui em Gurupi, por toda a sua equipe, por esse excelente podcast. E quero dizer que Gurupi tem xadrez de altíssimo nível. Não foi uma partida fácil. Não sei se ele pegou leve comigo, falou ele é convidado, mas Gurupi está muito bem. Levou muita sorte que o nosso jogador ele não conseguiu almoçar direito hoje. Almoçou, ele me falou que almoçou. Tá passando um pouco, pesou, né? Mas, Rogério, brincadeiras à parte, muito obrigado a você e a toda a equipe do Poderoso Pod pela oportunidade.
Somos nós quem agradece, viu, gente? E é isso aí, pessoal. Fique ligado no Poderoso Pod e até a próxima. E tchau. Checkmate. Checkmate.